Olá, somos da Escola Maria Menezes Cristino, da segunda Série A. Meu nome é Rafael. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Elisângela. Estamos aqui para apresentar sobre aplicações da geometria no campo, na agricultura e no agronegócio. Conceito de geometria. As origens de geometria parecem coincidir com as necessidades do dia a dia, partilhar terras férteis nas margens dos rios, construir casas, observar e prever os movimentos dos astros. São algumas de muitas atividades humanas que sempre dependeram das operações geométricas. Unidades de medida e adotadas na antiguidade. As primeiras unidades de medida referiam-se direta ou indiretamente ao corpo humano. Palmo, pé, passo, braço, cúbito, por volta de 3.500 a.C., quando na Mesopotâmia e no Egito começaram a ser construídos os primeiros templos utilizados para demarcar as terras para o plantio. Seus projetistas tiveram de encontrar unidades mais uniformes e precisas, adotar a longitude das partes do corpo de um único homem, geralmente o rei, e com essas medidas construíram réguas de madeira e metal, ou cortes com nós, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento. Para medir a superfície, os sacerdotes encarregados de arrecadar os impostos sobre a terra provavelmente começaram a calcular a extensão dos campos por meio de um simples golpe de vista. Certo dia, ao observar trabalhadores pavimentando como um hexágono quadrado ou uma superfície retangular, algum sacerdote deve ter notado que, para conhecer o total de mosaicos, bastava contar os de uma fileira e repetir esse número tantas vezes quantas fileiras houvessem. Assim nasceu a forma de uma área de retângulo, multiplicar a base pela altura. Já para descobrir a área do triângulo, os antigos fiscais seguiram um raciocínio extremamente geométrico. Para acompanhá-lo, basta tomar um quadrado ou um retângulo e dividi-lo em quadradinhos iguais. Suponhamos que um quadrado tem 9 casas e o retângulo 12. Esse número exprime, então, a área dessa figura. Cortando o quadrado em duas partes iguais, segundo a linha diagonal, aparecem dois triângulos iguais, cuja área, naturalmente, é a metade da área do quadrado. Quando deparava com uma superfície irregular da Terra, nem quadrada, nem triangular, os primeiros cartógrafos e agrimensores apelavam para o artifício conhecido como triangulação, começando num ângulo qualquer, traçando linhas a todos os demais ângulos visíveis do campo. E assim, este ficava completamente dividido em porções triangulares, cujas áreas somadas davam a área total. Esse método, em uso até hoje, produzia pequenos erros quando o terreno não era plano ou possuía bordos curvos. Bom, estamos aqui na zona rural com o senhor Antônio Arthur, agricultor e cultiva alguns produtos como milho e fava. Bom, senhor, no período de chuvas entre meses de janeiro e abril, vemos que você plantou alguns produtos como milho e fava. Quantos litros de milho devem ser plantados nesse terreno, de acordo com as dimensões dele? 1 litro mais ou menos. 1 litro? E quais as dimensões do terreno? 34 por 30. Quantos litros? Como você disse, com 34 por 30 dá para plantar 1 litro de milho. E quantos de feijão? Que a gente bota 4, 5 caroços de milho, né? A terra sendo forte, o solo e o povo, né? A terra forte, o solo forte, levanta milho, o milho fica bem forte mesmo e dá as espigas grandes. Terra fraca não presta, o solo fraco não dá quase nada, a gente bota bem pouquinho. E quantos caroços de milho e de feijão você bota em cada cova? Varia de 3, 4, 2, 3, 4 nessas. Aí mais ou menos qual a distância entre as covas? De qual você tem uma estatística ou Passada de meia mais ou menos, duas só de passadas. Duas Duas metro e meio, passadas, mais ou menos 1 metro. 1 metro? É 1 metro mais ou menos. Ninguém bota exato, não, que é milho exato, ninguém. Com tudo isso a gente vê que você tem uma grande experiência com geometria na agricultura. Como você aprendeu a ter essas experiências? Eu já venho lá do tempo antigo, dos meus pais, dos meus avós, né? Eu comecei a trabalhar na roça, eu tinha 6, 7 anos de idade. E com isso a gente foi pegando a convivência e aprendendo. Isso pela cultura antiga, né? Hoje em dia está tudo variado. Hoje a gente chama, uns chama de grão, a palavra hoje certo é grão, mas só que a gente chama de caroço, de milho, caroço
de arroz, de fava. De alguns terrenos, antigamente, eles não usavam a unidade de metro, usavam vara. Aí quantos braços aqui costuma... Quantos braços pega esse terreno, mais ou menos? Não, assim, qual a medida de uma braça? É 10 palmos. 10 é uma palmos. vara. É Aí, 10 palmos. Um palmo é de 22 centímetros. Varia de acordo com a mão, né? Se a mão for grande, o palmo é grande. Se a mão for pequena, o palmo é pequeno. Aqui a gente media antigamente, como hoje a gente mede mesmo, por braço, né? A gente vai estar um roçado de 25 braças, por 25 cabe 5 litros de milho, né? Isso antigamente. Só que hoje eles usam hectare, né? Só que aquele pessoal mais antigo, eles não entendem muito de hectare, entendem mais por braço, que é a cultura deles antiga, né? Que já vem de pai para filho, né? Passando. E aqui um terreno aqui esse aqui deve dar umas 12 braços talvez, né? 12 braços. 12 quantas vezes aí? 12 dá, se um braço for mais ou menos 10 metros, uns 24 metros. Aproximadamente, uns 24 braços, né? Então dá mais ou menos 16 braços. É mais ou menos, Varia de 2 metros a 2, depende do pau. Uma braça é 10 palmos, né? Aí é de acordo com o tamanho da pessoa, né? Se o homem é grande, às vezes ele corta a vara e mede aqui assim, na pontinha aqui, ó. Mas antes eles tinham tipo uma medida fixa já. É uma medida fixa mesmo, é 10 palmos. 10 palmos. Às vezes se um agricultor é grande, ele está lá na agricultura dele, ele vai medir pelo tamanho dele, né? Ele vai lá e mede, corta a varazinha lá e mede pelo tamanho dele, mede os 10 palmos, não importa que seja grande ou seja pequeno, o que importa é o tamanho do dono do roçado que vai fazer, né? Então aqui dá mais ou menos 16 a 17 braços, sendo 2 metros, por 15 braços, que é 30. Nessas áreas, como a gente vê em alguns aspectos nesse terreno, como o formato do terreno, que é retângulo, que é 34 por 30, que dá 1020 metros quadrados. A gente vê também a utilização da mão de obra, que eles têm, tipo, eles fazem a área do terreno e sabe quantos litros de milho e feijão pode ser plantado. Você receber a gente. Estou disponível para qualquer pessoa, pode vir. Obrigado por estar disponível a gente. Que estarei a qualquer momento. Obrigado. Introdução. Devido à enorme necessidade de produção, armazenagem e transporte de produtos agropecuários e industriais, os silos aparecem como um equipamento capaz de otimizar esse processo. No entanto, o conhecimento técnico sobre os silos metálicos é ainda escasso, mas estes são muito utilizados nas áreas rurais e portuárias. O silo contribui para a geração de reservas, como excedentes de anos de boa safra, para compensar os anos de menor produção agrícola. Além disso, outros materiais industriais podem ser armazenados em silos, como cimento, minério e clinker, e etc. Construção. Esses equipamentos podem ser fabricados a partir da madeira, da alvenaria, do concreto ou do aço. No entanto, os silos mais utilizados atualmente, sobretudo no Brasil, são aqueles fabricados a partir dos sistemas metálicos. Isso se justifica também porque os silos metálicos são mais apropriados ao armazenamento de materiais agropecuários, garantindo maior eficiência e durabilidade. Os silos podem ser construídos com uma ou mais células que podem ser colocados lado a lado. Estas células possuem aberturas no topo e na base, a tremonha, por onde se faz o enchimento e esvaziamento, respectivamente. O professor José Wallace Barbosa do Nascimento, da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, disse que há uma diferença na escolha do material utilizado em relação ao destino de produto armazenado, mesmo se tratando de silos metálicos. Quando os silos são destinados à armazenagem de grãos, eles são construídos a partir de aço galvanizado de alta resistência. Porém, quando são construídos para armazenagem de alimentos, a preferência é por silos de aço inoxidável, também de alta resistência. Outro fator que interfere na escolha do material é a própria capacidade do silo, podendo ser este de dois tipos: os externos, que podem ser de 5 a 10 toneladas, com seus tetos próximos a celeiros, e geralmente construídos a partir do aço ou de concreto protegido, ou os internos, erguidos dentro de armazéns
sendo que suas células podem ser de 15 a 50 toneladas, também podendo ser construído de aço ou a partir de madeira. Para os silos encontrados em cooperativas com capacidade superior a 10.000 toneladas, recomenda-se o uso de concreto protendido. Já os silos encontrados em portos podem chegar impressionantemente a 50.000 toneladas. Para este caso, recomenda-se o uso de proteção e aço. Os silos de aço são feitos por unidades pré-fabricadas e podem ser facilmente montados ou desmontados. Mas o que vai realmente definir a escolha do material é o custo de produção, transporte e montagem. Os silos metálicos permitem diminuir o tempo total de construção. Quando são parafusados, permitem uma fácil montagem e desmontagem. Eles também permitem, quando são circulares, os esforços transversais. A geometria dos silos metálicos é algo importante e depende de vários fatores, como, por exemplo, o volume de material a armazenar, espaço disponível, o tipo de descarregamento pretendido e etc. Pensando nisso, os silos cilíndricos têm maior preferência em relação aos prismáticos, principalmente pensando no custo estrutural. No entanto, em termos de capacidade, o silo quadrado armazena pelo menos 20% a mais do que um silo cilíndrico de mesmo diâmetro. Os tipos de silos. Para os silos de aço de base poligonal regular, cada painel é pré-fabricado com chapas de aço moldadas de acordo com o perfil calculado, para dar a máxima resistência à pressão exercida em cada face. Também, duas barras planas são soldadas aos dois topos verticais do painel, o que torna a estrutura bastante rígida. A chapa laminada da parede tem de ser calculada para suportar os esforços da flexão. É formada uma base triangular que liga por soldadura das barras verticais os sucessivos painéis, o que funciona como um pilar. Esses pilares podem ser preenchidos com concreto para aumentar sua capacidade de carga. As diversas células são cobertas com um teto de chapa de aço com forma de pirâmide. Estas células são levadas ao local onde serão montadas por soldagem, retirando o pequeno intervalo entre elas. É possível adicionar outras células às já existentes usando as paredes já construídas. A vantagem de criar 4 células ortogonais é que permite criar uma célula menor quadrada no meio da estrutura. Os silos de base plana conservam um método de instalação menos complexo, o que os torna mais barato. Ele possui um sistema pneumático de manobra. Este tipo de silo é muitas vezes colocado junto a um complexo já existente, com sistemas de elevador e manobra, permitindo que o silo sirva apenas para armazenagem. Lembrando que silos contêm elevadores para o seu enchimento, podem ter uma cinta horizontal subterrânea para fazer o descarregamento. Os silos com tremônias permitem a descarga pela própria gravidade. Para isso, não é necessário despender custo adicional. Os silos do tipo circular são compostos por células cilíndricas com diâmetro de 4 a 6 metros e altura de até 20 metros. São formados com chapas de aço dobradas que formam curvas, sendo erigidas no local por soldagem. Estes silos permitem conservar grãos numa atmosfera de confinamento e também permitem a adição de células construídas sobre as já existentes. Na maior parte das vezes, uma parte circular por cima da tremônia cônica. Entre a zona de transição situada encontra-se o anel via, a saia e ou ligação das colunas, quando são elevadas. Dá o seu like aí, compartilha com todo mundo e inscreve no nosso canal. Se você gostou do vídeo, manda joinha. Yeah!